E quais as ferramentas eu devo comprar primeiro? Bom, eu sou Eduardo Prado, comecei meu negócio lixando geladeira. Eu tenho a maior empresa da minha região e atuo em 15 estados do Brasil. Já imaginou 26 equipes operando ao mesmo tempo? É isso aí, essa é a experiência que eu tenho. Imagina a quantidade de ferramenta para você colocar 26 equipes para trabalhar ao mesmo tempo. Então, até o final desse vídeo você vai ter uma surpresa. Eu vou te dar um bônus se você ficar aqui até o final. Eu vou revelar aqui quais são as ferramentas importantes para você poder começar um negócio. É lógico que são algumas, né? Até porque quando eu vou fazer um diagnóstico num cliente, eu preciso abrir o equipamento. Depois que eu abro, geralmente eu preciso fazer alguma leitura. Então, as ferramentas mais básicas que não podem faltar para fazer uma visita são as ferramentas manuais, né? Chave Phillips, a chave Phillips Cotoco, que tem um lugar que você não consegue entrar com aquela chave Phillips 1/4x6, por exemplo. Tem que ter uma chave Cotoco, não tem jeito. Chave de fenda também, e também uma chave de fenda Cotoco. Tem lugares que você não vai. Tem aparelho, por exemplo, quem faz manutenção em aparelho do tipo janela. O aparelho de janela está instalado no lugar e geralmente ele está afastado da parede, sei lá, 6 centímetros. Como é que você vai colocar lá uma chave? Então tem que ser chave pequena. Então, as chaves manuais, Phillips e chave de chave fenda de 1/4, né? Você tem que ter ela 1/4x6 e também as chaves Cotoco. Isso é muito importante, gente. Depois, lógico que você tem que ter os alicates. E os três mais basicão, se você não quiser ter muita coisa agora, você precisa ter um alicate de bico fino, um alicate universal e um alicate de corte. É muito importante isso para você poder fazer o mínimo de trabalhos. Agora, quais são as outras chaves? Tem chave canhão 516, canhão de 1/4, vários parafusos de ar-condicionado, por exemplo, eles são parafusos de 1/4 ou 516, aquela cabeça sextavada. Então tem as chaves canhão que você vai fazer esse tipo de serviço. Agora tem umas chaves de boca que são muito importantes também. Por exemplo, chave 1/4, 516, chave 13, chave de meia polegada. Tem algumas coisas que você vai fazer que você precisa dessas chaves, tá certo? Isso é o basicão para você poder fazer uma simples visita para você poder abrir o equipamento. Agora, depois que eu abro o equipamento, o que é importante para fazer uma leitura no ar-condicionado, por exemplo, que não está funcionando? Gente, é muito importante. O ar-condicionado faz o quê? Ele controla a temperatura. Então, como é que eu vou fazer uma visita num cliente para fazer um diagnóstico no equipamento se eu não tenho como medir a temperatura no ambiente? Então, termômetro, gente, é básico para quem trabalha com ar-condicionado. Agora, se não está funcionando o equipamento, a gente, por exemplo, você chegar no local não está funcionando o compressor. Pode ser problema de tensão elétrica, pode ser problema de falta de fase se for um equipamento trifásico, pode ser problema de capacitor, se não for um equipamento trifásico vai ter capacitor para partir o compressor. Eu posso ter algum componente elétrico interrompido, por exemplo, um pressostato, um termostato. E como é que eu vou medir isso? Eu preciso ter um alicate amperímetro para fazer o mínimo de leitura de corrente, tensão, continuidade. E aí eu me lembro que tem pessoas às vezes que me ligam, Prado, eu estou precisando de uma ajuda. Aí eu falo, o que está acontecendo? O compressor não está partindo. Aí eu pergunto, quanto está a tensão? E rapaz, sabe o que acontece? Eu estou sem um alicate amperímetro. Eu falei, você está de brincadeira. Você foi fazer um diagnóstico no equipamento de ar-condicionado sem levar um alicate amperímetro numa máquina que não está funcionando. Agora, tem outra coisa que é muito importante. Já tem alicate amperímetro que faz leitura de capacitância. Por quê? Quem trabalha com split, geralmente o split é monofásico. Então tem capacitor no ventilador, capacitor no compressor. Se você chega num lugar, não está funcionando o ventilador ou não está funcionando o capacitor, existe uma grande probabilidade de o problema ser no capacitor, ou seja, a capacitância passou lá do limite de 5%, né? Porque um capacitor pode variar mais ou menos 5%, para mais ou para menos. Abaixo disso é provável que o compressor, por exemplo, não vá partir. Como é que eu vou medir esse capacitor? Eu tenho que ter um capacímetro. Então, ou você tem um capacímetro, ou você tem um alicate amperímetro que faça também leitura de capacitância. Aliás, tem alicates amperímetros aí que mede capacitância, temperatura, frequência. Tem alguns instrumentos aí, lógico, tem alicate amperímetros que chega a custar mais de R$1.000. Não precisa disso.
Você pegar um alicate amperímetro CAT3 da Minipa, por exemplo, ele vai custar aí uns R$ 200 e depois você compra um capacímetro. Também da Minipa, pode ser de uma outra marca. Aqui nós não estamos para falar de marca, eu só estou te dando uma noção do que você pode fazer. Então, fora isso, Prado, é ar-condicionado? Eu tenho que ter um manifold. Por exemplo, se o aparelho não está funcionando e tiver vazado o fluido refrigerante, como é que eu vou saber se está certo ou se está errado o manifold, a pressão? Eu preciso ter um manifold. Então, tem coisas básicas para você fazer uma visita num equipamento que não está funcionando, que são essas ferramentas básicas para poder abrir o equipamento. Um alicate amperímetro para fazer leitura de corrente, tensão. Às vezes o aparelho não está funcionando, não tem nenhum problema no equipamento. Sabe o que está acontecendo? A tensão está lá 20% diferente do que deveria estar. Ou seja, eu tenho um aparelho que trabalha com 220 volts, aí você vai lá na tensão, a tensão está 175. Agora, se eu não tenho um alicate amperímetro, como é que eu vou encontrar essa falha? O compressor está lá, não consegue partir. E agora, eu não sei se é capacitor, eu não sei se o problema está nas bobinas do compressor, eu não sei se a tensão está errada, se está faltando uma fase. E todo mundo sabe que no trifásico, se faltar uma fase, o motor fica tentando funcionar, a corrente vai lá no alto, desarma disjuntor, cai relé térmico. Agora, o problema pode ser a falta de fase, não está no ar-condicionado. Se eu não tenho um instrumento para fazer uma leitura, como é que eu faço o diagnóstico? Aí começa aquela coisa, eu acho que é isso. Eu acho que é compressor. Eu acho que é capacitor. E você fica voltando no cliente, passando vergonha. E em alguns casos você passa vergonha porque você não tem um instrumento que custa R$ 180, R$ 200. Então, gente, eu quero ser um bom profissional, Prado. Eu preciso ter... Olha, deixa eu te falar. Algumas pessoas me ligam para pedir ajuda. Geralmente algum técnico para pedir alguma informação. Aí eu brinco e falo, cara, o que acontece? Eu não sou a mãe de Ná. Como é que eu faço para utilizar todo o conhecimento que eu tenho? Você vai me falar a corrente, vai me falar a tensão, vai falar a temperatura do tubo de sucção, a temperatura do filtro. Então, às vezes, se você tiver um filtro na linha de líquido, por exemplo, olha a importância de você ter um termômetro. Às vezes, só de você medir antes do filtro a temperatura e depois do filtro, você já tem o diagnóstico que aquele filtro está obstruído. Porque é bem provável que a temperatura vai estar diferente após o filtro, sinal que está tendo expansão, entendeu? Tendo baixa de pressão. Ou seja, só com o termômetro você já consegue saber, bom, tem um problema aqui nesse filtro, não adianta fazer nada, eu preciso trocar esse filtro agora em C1. Tem coisa que está gritante, que você coloca a mão e você consegue perceber. Agora tem coisas que você vai precisar de instrumento para fazer uma leitura. Então tem um basicão, agora é isso, eu estou falando para a gente fazer um diagnóstico no equipamento, tá certo? Se eu for trocar um compressor, aí o céu é o limite. Se eu for fazer uma instalação, para daí nem se fala, dependendo da instalação você vai precisar de andaime, de escada alta, de furadeira, de serra-copo, ou seja, uma série de coisas. Agora eu estou falando do basicão para a gente poder fazer uma leitura, chegar no local e pelo menos falar para o cliente, olha, eu tenho certeza que o problema é capacitor, eu tenho certeza que o problema é a bobina solenoide. Porque às vezes você chega no local, por exemplo, você chega num lugar que trabalha com câmara frigorífica, lá tem, sei lá, uma bobina solenoide para fazer o equipamento trabalhar, desligar recolhendo, aí não está funcionando. Como é que você sabe se está chegando tensão na bobina, se a bobina está queimada, se não está chegando tensão? Vocês percebem que fica difícil você fazer certos diagnósticos se você não tiver instrumento de leitura. Então, medir temperatura, corrente, tensão, continuidade, pressão, essas são as coisas básicas para você poder falar que você é um profissional capacitado para poder condenar alguma peça, porque isso é muito importante, gente. Eu tenho amigos que já condenaram o compressor e chega lá não é o compressor, você condena o motor, aí o cliente fica sem o ar-condicionado 15 dias esperando chegar uma placa. Aí quando chega você coloca no funcionamento, já pensou a vergonha? Então, primeiro, você tem que ter técnica para usar os instrumentos. Isso aí é basicão, né? Como é que eu vou comprar uma ferramenta que eu não sei utilizar? Não estou nem pensando nessa possibilidade. Estou imaginando que você sabe medir um capacitor, eu estou imaginando que você sabe medir corrente, tensão, continuidade, tá certo? Agora, mas Prado, e se eu for fazer grandes instalações, eu quero trocar um compressor, vamos fazer o seguinte? Agora vem a hora do bônus. Em algum lugar aqui dessa tela tem um botão, você clica aí, porque a minha equipe preparou uma surpresa para você.
Nós vamos te entregar uma lista pronta do que você precisa. E sabe como é que eu faço na minha empresa? Eu tenho 2 maletas de ferramenta para cada equipe. É uma maleta para ferramenta pesada e uma maleta para instrumento. Você vai ter acesso ao que eu utilizo nas minhas 26 equipes. Então você clica aí em algum lugar dessa tela, você vai se cadastrar e vai ter acesso a uma lista completa para você saber tudo que você precisa ter nas 2 maletas de ferramenta para você não passar vergonha em nenhum lugar e não faltar nenhuma ferramenta para você poder fazer um diagnóstico, montar um equipamento. Então, fica ligado nas minhas redes sociais, no meu Facebook, Instagram, YouTube. Todos os dias eu coloco muito conteúdo, todos os dias, e é conteúdo de tubarão, para você poder fazer a melhor possível aí do seu negócio. Nos vemos nos próximos vídeos.